Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 25 de agosto. Muito bom dia. Estamos aqui para manter você muito bem atualizado do que aconteceu e do que vai acontecer no futebol do Brasil e no mundo. Um final de semana recheado, né? Campeonato Brasileiro, teremos Brasileirão nessa segunda-feira, futebol pela Europa também teremos jogos importantes nesta segunda e hoje também é dia de convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti vai soltar a lista dos convocados. Expectativa, porque afinal o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, mas existe a chance de alguns testes, né? Essa é a promessa do treinador. Alguns jogadores do futebol brasileiro podem pintar nessa lista, jogadores que atuam no futebol do Brasil, e aí ele vai experimentar um pouquinho mais aqui, né? Aproveitar que o futebol na Europa está começando agora, a gente vai ficar de olho nessa convocação. 3h30 da tarde sai a lista, claro, toda a informação você vai conferir em ugol.com.br. Então já deixa o seu like, deixa o seu hype, seu comentário, né? Diz aí se você quer um jogador do seu time convocado ou não, quem merece convocação que está jogando no futebol do Brasil. Não se esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar o canal do Gol. Vamos lá então, dividir a nossa tela, colocar aqui os destaques. Tem o mercado da bola, tá rolando, a gente vai trazer mais informações em O Gol no Mercado ainda nesta segunda-feira, então se inscreva no canal e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Mas não vou perder muito tempo não, então vamos lá com a rodada do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, tem 2 jogos nesta segunda-feira, 7 da noite tem Palmeiras e Sport, 9 da noite tem Flamengo e Vitória. Campeonato que a rodada começou no sábado com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Fluminense 4-2. Red Bull Bragantino vinha de uma sequência de derrotas, consegue voltar a vencer no Brasileiro e uma vitória importante, um placar elástico também, importante, significativo para a equipe do Red Bull Bragantino que estava brigando lá no topo da tabela, caiu bastante, mas agora tenta se recuperar. O Cruzeiro venceu o Internacional 2-1, né? Venceu lá no Mineirão, para se manter ali na briga, né? Ultrapassou a equipe do Palmeiras e está nessa disputa. E o Grêmio empatou com o Ceará num jogo que, olha, tem tudo para ser o pior da rodada. Foi horrível, muito ruim de se ver mesmo. Uma partida fraquíssima. As entrevistas pós-jogo também. O jogador do Grêmio em casa comemorando o ponto conquistado contra o Ceará. Jogo, assim, dos piores que eu já vi. 9 da noite no sábado. Perfeito para pegar no sono e embalar, tá? No domingo, nós tivemos a vitória do Bahia sobre o Santos por 2-0, sobre os olhares de Carlo Ancelotti, estava lá nos camarotes da Arena Fonte Nova. Expectativa hoje para essa lista, porque pode conter ou não o nome do Neymar, né? A expectativa é de que o Neymar fosse convocado, mas surgiu a notícia que ele tem um edema na coxa, está em tratamento, né? Pode se jogar no final de semana contra o Fluminense, mas passa por isso também a convocação ou não do Neymar. Neymar que não jogou essa partida contra o Bahia porque estava suspenso, tinha levado o 3º cartão amarelo, e aí tem esse ponto, né? Essa lesão a gente não sabia, surge agora, será que, né, isso aqui vai afetar uma convocação ou não? Vamos aguardar 3h30 da tarde, então, essa lista do Ancelotti. O Corinthians foi até São Januário e voltou a vencer depois de 6 partidas. Tinha uma sequência de uma vitória em 11 jogos, mais de um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro. Uma crise se instaurando por lá, batendo na porta do Corinthians. Jogou a crise pro lado do Vasco. O Vasco vinha de uma goleada sobre o Santos por 6-0, aí perde pro Juventude em jogo atrasado, no meio de semana, e agora perde para o Corinthians 3-2, Corinthians com um time bem recheado de reservas, né? Com alguns problemas também, jogadores machucados, tendo que... O Garro fica no banco, tá sem o Memphis, tá sem o Carrilho, tá sem o Yuri Alberto, muitos jogadores reservas e mesmo assim conseguiu vencer a equipe do Vasco por 3-2. O Botafogo virou para cima do Juventude 3-1, saiu perdendo com um gol do Nenê e depois conseguiu uma virada no segundo tempo, vitória importante também do Fogão. E o Mirassol foi até Fortaleza e venceu o Vozão. Teve o Walter defendendo o pênalti também, um gol legal, assim, né? Trancos e barrancos aí, conseguiu marcar um gol. O Mirassol que tá aí na 6ª posição com 32 pontos, surpreendendo e jogando Fortaleza mais ainda pro buraco. Fortaleza é o 19º, né? O penúltimo, o vice-lanterna do Brasileirão. Que situação ruim do Fortaleza, que foi eliminado
na Copa Libertadores e agora só tem essa competição para focar, para evitar um rebaixamento. E o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-0 também, com gols de reservas, o Pablo Maia, o pessoal marcando e conseguindo uma vitória importante lá no Morumbi. São Paulo que vai se aproximando desse G6 aqui e pode sonhar um pouquinho mais alto, né? Está nas quartas da Libertadores e também tem essa possibilidade pelo Campeonato Brasileiro, não dá para desistir de nada. Flamengo entra em campo hoje, é o líder ainda, 43 pontos. O Cruzeiro assumiu momentaneamente essa segunda colocação com 41 pontos. Tem jogos a mais que o Palmeiras que entra em campo às 7 da noite contra o Sport, jogando no Allianz Parque. Palmeiras que não tem compromisso, assim como o Flamengo no meio de semana. E essa é uma das polêmicas do final de semana também, porque a CBF mudou o calendário do brasileiro para não entrar em conflito com o Mundial de Clubes, né? Então, tipo, o Flamengo, o Palmeiras, que estão eliminados da Copa do Brasil, pensaram, a gente vai ter um descansinho aqui, uma semana entre um jogo e outro, né? Tem um tempinho, acabou esse descanso. A Copa do Brasil vai ter essa fase quartas de final, mas depois ela vai ser definida mais depois do Brasileiro. Transformaram os soldados, trouxeram para cá para terminar o Brasileirão antes, para não afetar quem for disputar o Mundial de Clubes. E acabou o descanso, né? Então é maratona, vai ficar mais pesada assim que acabar essa data FIFA, que tiver a próxima rodada da Copa Libertadores. O Flamengo já, da Copa do Brasil, o Flamengo já reclamou, Palmeiras aparentemente não está reclamando, tem aí a Leila num bom relacionamento com a CBF, mas essa foi uma decisão que partiu pelo lado da Confederação Brasileira de Futebol. Palmeiras, 39 pontos, é o terceiro colocado, o Bahia é o quarto com 36, o Botafogo quinto com 32, Mirassol é o sexto também com 32 pontos, São Paulo tem 32 pontos, tá todo mundo ali dividido só nos critérios de desempate. Lá embaixo, o Vitória, se surpreendeu o Flamengo, pode sair da zona de rebaixamento, tem os mesmos 19 pontos que o Vasco e é o 17º colocado, então pode sair da zona de rebaixamento. Um empatezinho aqui já basta para a equipe do Vitória sair da zona da degola. O Juventude é o 18º colocado com 18 pontos, Fortaleza tem 15 pontos, é o 19º, e o Sport é o 20º com 10 pontos. Sport que vem numa sequência, são 5 jogos sem perder, tá? Então tem uma coisinha aí que, né, só que são 4 empates. Isso é ruim, e o time que vinha naquele momento tão péssimo, né, precisa de mais para sair da zona de rebaixamento. Série B do Brasileirão, vou destacar mais aqui o final de semana, o sábado e domingo. Sábado o Curitiba empatou com o Remo em 0-0, o Goiás venceu o América Mineiro por 1-0, assumindo a ponta da Série B. CRB perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. No domingo, Paysandu perdeu para o Operário Ferroviário, 2-1. Ferroviária 0-0 com Volta Redonda. Cuiabá 2-2 com o Atlético Goianiense. G4, tá? Hoje tem jogo também, né? Tem o Botafogo de Ribeirão contra o Vila Nova, Avaí e Amazonas. Goiás lidera com 44 pontos, Curitiba tem 43, Chapecoense 40, Criciúma tem 36, essa a zona do acesso, por enquanto, indo para a Série C neste momento, América Mineiro com 22, Botafogo de Ribeirão também 22, pode sair hoje até a zona do rebaixamento, Paysandu tem 21, Amazonas tem 21 pontos, o Amazonas também pode sair, se vencer o seu jogo contra o Avaí, também chega ali aos 24 pontos e ultrapassa pelo menos o Volta Redonda, então pode sair dessa zona péssima na Série B do Brasileirão. Vamos lá para o futebol internacional, Premier League, porque nós tivemos rodada também, começando já na sexta-feira, um goleado do Chelsea 5-1, grande partida do João Pedro, do Estevão também, grande, e o West Ham tá brigando bastante. No sábado pela manhã, o Tottenham venceu o Manchester City por 2-0, jogando em Manchester, no Etihad Stadium. Grande vitória da equipe do Tottenham, que perdeu o Eze, né? O Eze se apresentou antes do jogo do Arsenal contra o Leeds, como jogador do Arsenal, estava quase tudo certo, passou semanas discutindo a contratação do Eze, e aí ele se apresentou como jogador do Arsenal que fez 5-0, com 2 gols do Gyökeres, teve o Downen jogando, o garoto de 15 anos, entrando em campo, sofrendo o pênalti do 5º gol, grande partida, grande vitória da equipe do Arsenal. Ontem nós tivemos um empate do Manchester United contra o Fulham, pênalti perdido pelo United, vencia por 1-0, toma o empate. A situação do United não melhora nunca, é impressionante, o time que perdeu na primeira rodada para o Arsenal e agora empata apenas com o Fulham. E hoje teremos Newcastle e Liverpool, um jogo que tem um temperinho a mais aqui por conta da situação envolvendo o Isaac, né? Jogador pretendido pela equipe do Liverpool, quer sair do Newcastle.
tem essa briga toda. Campeonato Espanhol, jogos do final de semana. Vou destacar aqui o Atlético de Madrid empatando em 1-1 com o Elche. Nós tivemos também uma vitória da equipe do Barcelona por 3-2 contra o Levante, uma virada conquistada nos acréscimos ali no finalzinho do jogo, e uma vitória tranquila da equipe do Real Madrid sobre o Oviedo, 3-0, o Oviedo voltando aqui, né, assumindo uma posição em La Liga e perdendo. Teremos 2 jogos hoje. Villarreal tem 6 pontos, Barcelona tem 6 pontos, Real Madrid tem 6 pontos, eles dividem a liderança na Espanha. Campeonato francês, tivemos uma vitória do PSG, isso já lá, já na sexta-feira, 1-0 sobre o Angers. Tá aqui com 6 pontos também, todo mundo dividindo a posição. O Lyon, bem, né? O Lyon vencendo mais um jogo, 3-0 no Metz. E tem aí o Toulouse, também é que é difícil imaginar que o Toulouse vai conseguir resistir até diante, mas venceu o Brest por 2-0, tá aqui com 6 pontos. Bem equilibrado o campeonato francês nesse momento. Campeonato italiano começou no final de semana. Destacar aqui a vitória da Juventus sobre o Parma por 2-0. O Napoli venceu também o Sassuolo por 2-0 jogando no sábado. Roma venceu 1-0 com gol do Wesley sobre o Bolonha. Tivemos o Milan perdendo o seu jogo para o Cremonese em casa por 2-1. E tivemos também a Lazio jogando aqui, perdendo para o Como por 2-0 no final de semana. O jogo no domingo aqui, o Como jogou bem melhor, a Lazio foi muito mal. Teremos hoje a Inter de Milão jogando contra o Torino. Bom jogo acontecendo no campeonato italiano. E a Bundesliga também começou no final de semana, começou já com o título definido, né? O Bayern de Munique enfrentando aquele que provavelmente é o time que mais vai dar trabalho para a equipe do Bayern na temporada da Bundesliga, porque o Leipzig tem boas contratações, porque não tem competição europeia para pensar. Bom, 6-0 para o Bayern de Munique. Tivemos aqui também o empate do Borussia Dortmund 3-3 com o São Paulo. É um jogo bem frenético, e o Leverkusen estreando com derrota para o Hoffenheim. Tudo leva a crer que, bom, o Bayern de Munique não vai ter muito trabalho assim nessa temporada. Vai atrás de Frankfurt, tá lá com 3 pontos, começo de temporada, mas é quase certo, né? A gente vai falar o quê? É sempre assim que acontece. Deixa eu voltar aqui na capa do nosso site, aliás, deixa eu aqui no futebol feminino, para a gente falar do Brasileirão feminino, porque nós tivemos aqui a vitória nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Aqui, ó. Tava demorando para achar, desculpa aqui, ó. O Corinthians jogando no estádio do Pacaembu, venceu o São Paulo por 2-0, primeira semifinal. O Corinthians dá um grande passo jogando fora de casa, né? O mando era do São Paulo, o Corinthians venceu por 2-0, perto de chegar à 9ª final consecutiva o Corinthians no futebol feminino. E o Cruzeiro de virada, lá na Arena Barueri, venceu o Palmeiras por 3-1. Palmeiras saiu na frente. Cruzeiro, dono da melhor campanha da primeira fase, vai decidir em casa essa semifinal contra o Palmeiras e leva uma grande vantagem. Então, Cruzeiro e Corinthians, os donos das 2 melhores campanhas da primeira fase, saindo em grande vantagem para fazer a decisão do Brasileirão Feminino. Os próximos jogos acontecem no próximo final de semana. Futebol feminino, que também tem acompanhamento, claro, aqui de ugol.com.br. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, ugol.com.br, porque hoje tem convocação da Seleção Brasileira, tem mais notícias, tem gol no mercado. Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e tenha um ótimo dia. Valeu, aquele abraço.